Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta terceira semana do mês vocacional, recordamos a vocação à vida religiosa. Os homens e mulheres chamados por Deus à vida religiosa, pelos votos de castidade, pobreza e obediência, oferecem a vida a Deus a partir dos votos que fazem, tendo presente um carisma específico. São inúmeros os carismas que o Espírito Santo suscita no seio da Igreja, no coração de tantos santos e santas de Deus que fundaram as congregações, as ordens religiosas, os institutos de vida consagrada, homens e mulheres que, dóceis ao Espírito Santo, interpelados por Ele, se comprometeram com o reino de Deus, anunciando o Evangelho de Nosso Senhor a partir de uma inspiração dada pelo próprio Deus. Louvamos a Deus pela vida de todos os consagrados e rezamos pedindo ao Senhor da Messe, pastor do rebanho, que suscite entre nós santas e novas vocações para a vida religiosa. Neste domingo, a Igreja no Brasil celebra a solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria aos céus. A Assunção de Nossa Senhora aos céus em corpo e alma é a antecipação daquilo que todos os justos viverão. É necessário lembrar que a morte é a separação da alma e do corpo. A alma é imortal, o corpo é mortal. Quando ocorre a morte, ocorreu a separação do corpo da alma.
o corpo é depositado na sepultura. E o corpo depositado na sepultura espera a vinda gloriosa de nosso Senhor, com a qual coincidirá a ressurreição da carne. Na profissão de fé, nós dizemos: creio na ressurreição da carne. Quando professamos que cremos na ressurreição da carne, estamos dizendo que nós cremos que aquele corpo que foi depositado na sepultura, no dia da vinda gloriosa de nosso Senhor, ele será ressuscitado. E os justos ressuscitarão para entrar no céu em corpo e alma. A alma que foi considerada digna de desfrutar da eternidade e está no céu, espera este dia glorioso para que possa receber de Jesus o corpo incorruptível com o qual irá desfrutar das alegrias da eternidade. Este é o mistério que nós contemplamos no dogma da Assunção de Maria aos céus. Nossa Senhora, por privilégio de Deus, porque Deus quis que a Virgem Maria participasse de maneira singular da obra da salvação, trata-se de um privilégio que Deus concedeu à Virgem Maria. Ela já está no céu em corpo e alma. O dogma da Assunção de Maria, o último dogma proclamado pela Igreja, são 4 dogmas marianos. O da Assunção é o último dogma que a Igreja proclamou, está em estreita ligação com o dogma da Imaculada Conceição. No dogma da Imaculada Conceição, a Igreja proclama, ensina e declara que a Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado original. O que aconteceu na vida de Maria? Houve na vida de Nossa Senhora, em previsão da missão que ela iria receber de Deus, a ação redentora de Deus que preserva a Virgem Maria do pecado. A preservação de Nossa Senhora é um ato redentor de Deus. Deus está preservando a Virgem Maria. Existe a redenção preventiva, aquela que ocorreu na vida de Nossa Senhora. Antes que o pecado tocasse a Virgem Maria, Deus a preservou. E a redenção liberativa, que é aquela que Deus realiza na vida de cada um de nós. Deus nos liberta do cativeiro do pecado. Antes que a Virgem Maria fosse cativa pelo pecado original, Deus a preservou. E nós somos libertos por Deus do cativeiro do pecado original. O dogma da Assunção não revela uma particularidade de Nossa Senhora, isto é, aquilo que Nossa Senhora está vivendo, que hoje nós contemplamos, o seu ingresso no céu em corpo e alma, não é um privilégio de Nossa Senhora. O privilégio da Virgem Maria está em entrar no céu em corpo e alma antes da ressurreição dos mortos. Este é o privilégio de Nossa Senhora. Mas o fato de Maria entrar no céu em corpo e alma não é um privilégio de Nossa Senhora. Todos nós somos chamados por Deus a viver eternamente com Ele no céu em corpo e alma. O primeiro ensinamento que nós recolhemos da solenidade da Assunção de Maria, contemplando o seu ingresso no céu em corpo e alma, a Igreja nos ensina que nós não fomos feitos para a corrupção do sepulcro. Deus não fez este corpo que dele nós recebemos, como fruto da união dos nossos pais, para que este corpo perecesse eternamente na sepultura. Deus nos fez para viver com Ele na nossa totalidade. E nós, seres humanos, somos constituídos de matéria, esta matéria, o corpo e a alma. Nós temos uma dimensão natural, a nossa natureza humana, o nosso corpo, e nós temos uma dimensão espiritual, a nossa alma. Tudo isso nos constitui como pessoa. E Deus quer que cada um de nós ingressemos no céu completamente.
considerando aquilo que nós somos na nossa totalidade. O primeiro ensinamento: Deus não nos fez para a corrupção do sepulcro. Deus não nos fez para permanecer eternamente na escuridão da sepultura. Deus nos fez para viver com Ele eternamente em corpo e alma. É por isso que nós respeitamos o corpo. É por isso que nós não tratamos o corpo com desprezo. É por isso que nós reconhecemos que o corpo humano precisa ser respeitado, porque ele é templo de Deus, santuário de Deus, mas o corpo faz parte daquilo que nós somos. Infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas estão mutilando o corpo. Alguns parecem, com todo respeito, mas um gibizinho. Nós vamos entrando na onda do mundo e vamos deixando de reconhecer a beleza que nós temos, essa beleza que Deus imprimiu em cada um de nós. Ficamos descontentes com aquilo que Deus nos concedeu, com a beleza natural que Deus nos concedeu. E nós passamos a mutilar o próprio corpo e outras coisas que as pessoas vão inserindo no seu corpo, porque se esqueceram que existe uma beleza que Deus imprimiu em cada um de nós. E a beleza que cada um de nós singularmente possui reflete a grande beleza de Deus. Cada um de nós foi feito único neste mundo. E nós refletimos, cada um segundo a sua singularidade, a beleza do próprio Deus. Esse corpo precisa ser tratado com amor e com respeito. Porque esse corpo ressuscitará. E esse corpo passará, pela graça de Deus, por uma ação divina que vai tornar esse corpo corruptível um corpo incorruptível, para que, como Maria, nós possamos desfrutar das alegrias do céu. Este é o primeiro ensinamento que hoje nós recebemos da solenidade. Deus não nos fez para viver na sepultura. Deus não nos concedeu um corpo para que esse corpo ficasse para sempre na sepultura. Deus nos fez para viver eternamente com Ele no céu, em corpo e alma. Qual foi o caminho que Nossa Senhora trilhou para que a sua assunção aos céus acontecesse? É fato que Deus escolheu a Virgem Maria desde toda a eternidade, a preservou do pecado original em previsão da missão que ela haveria de receber de Deus, gerar no seu ventre o Filho do Senhor. Mas tudo isso não eliminou a liberdade de Nossa Senhora. Ela foi livremente, ela aceitou livremente, ela decidiu livremente cooperar com o projeto de Deus. O sim de Nossa Senhora foi esperado, porque ela é uma mulher livre. Ela deu o seu consentimento ao plano de Deus. Da vida de Nossa Senhora, nós recebemos, sobretudo, o seguinte ensinamento: Nossa Senhora não disse não para Deus. Nossa Senhora disse sim para Deus. Sim. Esse é o caminho que Nossa Senhora percorreu para que a sua assunção aos céus acontecesse. Livremente disse sim para Deus, para o plano de Deus. Foi fiel até o fim ao sim que ela deu ao plano de Deus. E como coroamento do sim fiel de Nossa Senhora, ela é elevada pelos santos anjos aos céus em corpo e alma. O segundo ensinamento: o mistério da assunção de Maria aos céus é um mistério que Deus quer realizar na vida de cada um de nós. Isto é, Deus deseja que nós, como Maria, entremos no céu em corpo e alma. Para entrar no céu em corpo e alma, precisamos percorrer o mesmo caminho da Virgem Maria. Ao invés de dizer não, passe a dizer sim a Deus. E a pergunta que hoje nós fazemos é sobre o sim que estamos oferecendo a Deus. O que está prevalecendo? O sim ou o não? Estamos dizendo sim a Deus
ou estamos recusando o plano de Deus? O que prevalece hoje quando somos chamados pelo Senhor? O não ou o sim? O sim ou o não? O que nós estamos respondendo para o Senhor que nos chama? A Virgem Maria é louvada por Isabel, sua prima. Isabel diz: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Isabel reconhece que Maria é bem-aventurada porque ela acreditou. A Virgem Maria reconhece diante da grandeza de Deus a sua pequenez. Ela canta, a sua alma engrandece ao Senhor e ela reconhece que Deus olhou para a sua humildade, para a sua pequenez. Nossa Senhora reconhece a sua pobreza diante da riqueza de Deus. Nós não devemos olhar para a nossa pequenez. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, mas devemos olhar para a grandeza de Deus. Nós não devemos ficar fixados nas nossas debilidades, limites e fragilidades. Nós devemos reconhecer todas essas coisas, mas olhando para a grandeza daquele que nos chamou. E se Ele nos chamou, nos capacitará para a missão que Ele está colocando em nossas mãos. Por isso a nossa resposta deve ser uma resposta positiva. Porque se Deus nos chamou, Deus nos capacita. Não olhe para a sua pequenez, reconheça a sua pequenez. Não olhe para as suas debilidades, reconheça as suas debilidades, olhando para a grandeza e para o poder daquele que nos chama. É para Deus que nós devemos olhar. É para o Senhor que nós devemos olhar, porque dele decorre a graça que nos possibilitará ser fiel até o fim, ao sim que a Ele decidimos oferecer. Esse caminho, o caminho da assunção aos céus em corpo e alma, é um caminho marcado pelas provações, é um caminho marcado pela batalha. Isso está retratado no texto da primeira leitura. A Igreja propõe a leitura do livro do Apocalipse, o capítulo 11 e o capítulo 12. E no contexto da solenidade da Assunção, nós reconhecemos que a mulher que aparece no texto é símbolo da Virgem Maria. A vida de Nossa Senhora, pelo fato da Virgem Maria ser escolhida por Deus, não foi uma vida isenta das tribulações, das provações, das batalhas. O texto retrata a vida de Maria. A sua caminhada pela terra foi marcada por provação, por tribulação, por batalhas. Nossa Senhora que precisa fugir com o menino Jesus, Nossa Senhora que acompanha o ministério público do seu filho Jesus. Quanta dor, quanto sofrimento Nossa Senhora passou. O seu filho era acusado de comilão, de beberrão, de expulsar os demônios pelo próprio demônio. Nossa Senhora acompanhou todo o processo condenatório do seu filho, esteve aos pés da cruz acompanhando a morte de Jesus. A vida de Maria foi marcada pela tribulação. Isso nos ensina que as tribulações, as provações, é um bom sinal. É um sinal que indica que nós estamos no caminho certo. Aliás, se não tem provação, não tem batalha, desconfie. É muito provável que você não esteja no caminho do Senhor. Porque no caminho do Senhor, o inimigo não bate em cachorro morto. É no cachorro que está vivo. Se nós estamos no caminho do Senhor, naturalmente o inimigo investe contra nós. E isso é um bom sinal, porque nós estamos no caminho certo, no caminho que nos possibilita fazer a mesma experiência que a Virgem Maria fez, a experiência de entrar no céu em corpo e alma. O que nós devemos fazer nas provações? Nós devemos render graças a Deus. Senhor, isso é um sinal de que estou no caminho. Isso é um sinal que estou trilhando o caminho que me possibilita viver a mesma experiência de Nossa Senhora. Todos ressuscitarão, todos.
na ressurreição do último dia. Mas os justos ressuscitarão para entrar no céu em corpo e alma. E o livro do Apocalipse diz, quando João tem aquela visão mística, ele diz, mas quem são esses? Esses que estão no céu, que estão com essas vestes brancas, as vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Responde, são aqueles que passaram pelas tribulações, pelas grandes tribulações. Pelas grandes tribulações. As tribulações deveriam causar alegria, porque isso indica que nós estamos no caminho, o caminho que nos possibilita o ingresso no céu. E por fim, São Paulo, no texto da segunda leitura, São Paulo está tratando do tema da ressurreição dos mortos. E São Paulo diz no texto que por um homem entrou a morte, por outro homem entra a vida. Por uma mulher entrou a morte, por outra mulher entra a salvação. Por Adão e por Eva entra a morte, a condenação. Por Cristo e por Maria entram a vida e a salvação. Peçamos hoje a Deus, irmãos e irmãs, a graça para que nós possamos responder afirmativamente os apelos de Deus. Deus chama a todos. Deus nos convida a viver o seu projeto. Deus nos chama a cooperar com a sua obra. E a nossa resposta, caso almejemos, desejemos fazer a experiência que Maria fez, precisa ser uma resposta positiva. Precisa ser um sim. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Não olhe para a sua debilidade. Não olhe para a sua pequenez. Não fique fixo nos seus pecados. Olhe para a grandeza daquele que chama. É de Deus que decorre a graça que precisamos para cumprir fielmente a missão. Nós não somos chamados e escolhidos porque merecemos. Você não será chamado porque você é digno, porque você merece. Não é por isso que nós somos chamados. Nós somos chamados porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso. E Deus nos chama e nos capacita. Que a nossa resposta seja como a resposta da Virgem Maria. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Para que no último dia, na ressurreição dos mortos, como Maria, nós possamos entrar no céu em corpo e alma.